Boa noite, amigos e amigas e todos que nos acompanham pelos nossos canais YouTube e página do Facebook. Desejamos muita paz a todos. A nossa satisfação de poder mais uma vez esse nosso encontro virtual para trazer mais um tema do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, para meditarmos nos ensinamentos do Mestre quando passou pela Terra. Ele deixou esse legado para todos nós que desejamos seguir as suas pegadas, ainda que de uma maneira bastante deficiente devido às nossas imperfeições. Mas vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, elevamos o nosso pensamento buscando Tua figura sublime para sintonizar um pouco mais alto, para entrar nessa sintonia superior com os Teus mensageiros. Rogamos Tuas bênçãos para nos amparar e nos fortalecer, porque queremos seguir Teus exemplos, ainda reconhecendo que somos espíritos bastante imperfeitos, necessitados do Teu amor e de Tua compreensão. Nos intua, Senhor, para podermos transmitir a mensagem desta noite. Antes de nós entrar no assunto de hoje, nós que gostamos de sempre ler uma mensagem, vamos trazer mais uma de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Meimei, que diz: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, assim rogou Jesus ao Pai Celestial, sabendo que só o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Mas o Mestre não se limitou a pedir, ele trabalhou e se esforçou para que o reino do céu encontrasse as bases necessárias na terra. Espalhou com as próprias mãos as bênçãos da paz e da alegria, a fim de que os homens se fizessem melhores. Uma locomotiva não corre sem trilhos adequados. Um automóvel não avança sem a estrada que lhe é própria. Um prato bem feito precisa ser preparado com todos os temperos necessários. Assim também, o auxílio celeste reclama o nosso esforço. É sempre indispensável purificar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade de nossos semelhantes. Quando é noite e reclamamos, venha a nós a luz, é necessário ofereçamos a lâmpada ou a candeia para que a luz resplandeça em nós. Se rogamos a graça divina, preparemos o sentimento para entendê-la e manifestá-la, a fim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco. Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo, auxiliando a todos e ajudando-nos até a cruz do sacrifício, dando-nos a entender que o reino de Deus é amor e só pelo amor brilhará entre os homens para sempre. Também serve para a nossa meditação. Mas o assunto que nos traz hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Nós vamos falar um trechinho da família de Jesus, mais dos itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém disse: olha tua mãe e teus irmãos,
estão lá fora e procuram falar-te. Mas ele respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e meu Pai. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Então, sobre o tema desta noite, a família de Jesus, é sempre difícil para nós, né, falar sobre o guia e modelo da humanidade sem nós correr o risco de diminuí-lo devido à nossa pobreza de palavras. Mas pouco se sabe os dados reais da família de Jesus. Alguns períodos de sua biografia não aparecem nem nos textos evangélicos. Algumas passagens do Evangelho sugerem que ele possuía irmãos consanguíneos e que pertencia a uma família comum. Porém, na tentativa de divinizar o Mestre Jesus, muitos mitos foram criados para tirar um pouco o caráter humano do seu nascimento. Alguns autores afirmam que Jesus educou-se entre os essênios, uma comunidade judaica contemporânea, e que devido às suas práticas serem fechadas, isso então não se tornou conhecido. Mas, se analisarmos ao pé da letra certas palavras, nos parecem bem estranhas vindo de Jesus e fazem um contraste com a sua bondade e a sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos fizeram disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Mas sabemos com certeza que a sua doutrina tem por base essencial e por pedra angular a lei do amor e da caridade. E não poderia, pois, destruir de um lado o que ele estabelecia de outro. Conclui-se, então, que certas máximas de Jesus foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Estranha essa reação de Jesus, uma desconsideração com a sua família, particularmente sua mãe, porque em outras oportunidades ele demonstrou o seu respeito e amor, e que tais pensamentos não poderiam vir de quem ensinava: honrai vosso pai e vossa mãe. Então é preciso nós procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob uma forma alegórica. Jesus não perdeu nenhuma ocasião de dar um ensinamento, por isso tomou a ocasião que se lhe oferecia com a chegada da sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Porque os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços que unem os espíritos
O corpo nós sabemos que procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho, ele apenas lhe forneceu um envoltório material, mas que deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos. Pode ocorrer, porém, que esses espíritos sejam também completamente estranhos uns aos outros, divididos ou separados por antipatias anteriores. Isso pode ocorrer, evidentemente, como provação ou, vamos dizer assim, como um reajuste kármico. Assim sendo, então, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Enquanto que dois irmãos de sangue podem se repelir, como se vê frequentemente. É um problema de ordem moral que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos explica pela pluralidade das existências. Há, pois, então, como dissemos, duas espécies de família. A família pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais, que formam a grande família universal. A família corporal, ela é frágil como a matéria, ela se extingue com o tempo e frequentemente se dissolve moralmente, às vezes, até nesta vida atual. A família unida pelos laços espirituais, ela é durável, ela se fortalece pela depuração e se perpetua, mesmo depois da morte física, no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. Foi isso, então, que Jesus quis dizer ou fazer compreender quando disse aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, minha grande família universal, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã, é minha grande família na casa do universo. Uma coisa é certa, Jesus, ele não se preocupou com a história do homem Jesus, mas sim com a mensagem de que ele era portador. Essa pergunta aparentemente, vamos dizer assim, desrespeitosa para com a sua mãe, vem demonstrar
que Jesus, né, em sua missão, não está preso apenas pelos laços sanguíneos, que são tão frágeis, que só vigoram numa dada encarnação. Porque a família universal, ela é muito mais sólida, porque os vínculos são espirituais e não materiais. Jesus não pode subordinar-se às exigências do parentesco terreno, mesmo em se tratando de sua mãe. Diz que a sua família em Nazaré, que distava mais ou menos 30 quilômetros de Cafarnaum, eles vieram a saber das suas pregações, dos seus ensinamentos, e como a notícia, como até hoje ainda acontece na Terra, ela sempre vem aumentada, eles foram depressa para tentar segurá-lo, a fim de tentar impedir aquele seu entusiasmo, para eles, a sua exaltação mística, achando que ele poderia prejudicar a sua saúde ou que ele já estava fora de si. Então, a família veio porque queria levar ele de volta. Então, foi por isso que Jesus usou essa frase: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque no seu ministério de 3 anos, que foi dos 30 aos 33 anos, ele complementou a sua missão aqui na Terra. Nisso ele abriu um leque de conhecimentos para todos nós, nos mostrando o verdadeiro caminho da nossa redenção espiritual. Faz mais de 2000 anos que ele passou aqui, e nós dizemos sempre, passou mais de 2000 anos e os seus ensinamentos, as suas pregações, o seu exemplo continuam mais vivo do que nunca. E nós vemos até hoje, isso é muito comum, os irmãos numa família não se darem bem, e muitos se dão muito melhor, às vezes com um desconhecido, do que alguém da sua própria família. Então, essa explicação que nós falamos, ela é muito simples, porque na maioria das vezes, quando se encarnam numa mesma família, são espíritos que já têm os seus problemas de outras vidas passadas, que precisam, e Deus, assim, na sua bondade infinita, vai renovando sempre essas oportunidades para que possamos nos reajustarmos os nossos erros. Por isso, da importância de várias reencarnações, de voltar pessoas, e de ter sempre, numa família, Jesus manda alguém assim, como se fosse aquele cerne, aquele que vai deixar aquela família mais unida, porque ele sabe que vai ter muitos problemas ali. Então sempre tem alguém que está apagando o incêndio, ajustando uma coisa ali, acertando outra aqui. Então, Deus nos dá, como nos dá também os nossos anjos de guarda, que estão sempre nos auxiliando, nos intuindo, nos mostrando. Mas, quando existem esses problemas kármicos, vamos dizer assim, de vidas passadas, que nós precisamos vir reajustar, vir fazer o acerto, pois somos todos irmãos, somos filhos de Deus. Quem de nós não erra, não errou e ainda erra muito? Então é preciso nos reajustarmos. É por isso também que Jesus aproveitava todos os momentos para ele fazer a sua pregação e dar o seu exemplo. Como nesse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele quis demonstrar ali que todos são irmãos dele, que ele ama a todos indistintamente, independente da mãe biológica e dos irmãos,
Então, ele diz, todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã, minha mãe ou meu pai. Então é preciso nós entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus para não cair exatamente nessas armadilhas, dizer, mas Jesus esnobou a mãe dele e os irmãos ali porque estava com a multidão. Não, pelo contrário, ele quis dar um exemplo, que ele amava a todos, indistintamente, independente se era um familiar consanguíneo. Então, nós precisamos tirar esses exemplos. Outra coisa que ele falou sobre o perdão, para nós aprender a perdoar, porque nós venhamos numa família, sempre vai ter alguém ali que veio para reajuste, junto de nós. E às vezes nós que pedimos para vir. Chegamos aqui na Terra, esse corpo nosso é muito pesado, nós esquecemos muitas coisas boas que nos propusemos a vir fazer aqui e começamos a fazer novamente os nossos erros. E aí começa a atritar a família. Então, vamos lembrar de Jesus, de outro ensinamento dele, do perdão. Vamos aprender a perdoar, né? Porque o perdão, nós falamos sempre aqui, porque ele só faz bem para quem perdoa. É como alguém que está tirando uma úlcera daqui que está incomodando. Aquele que perdoa, verdade, não da boca para fora. Esqueceu, entrega para Deus, para Jesus, esse já está bem, esse já está fazendo a vontade de Deus, ele já está procurando a ser uma pessoa, um espírito melhor. Então que fica essa mensagem de hoje para nós pensar bastante, buscar o sentimento profundo dos ensinamentos de Jesus. Então nós vamos fazer as nossas irradiações. Antes, porém, vamos pedir a Jesus que fluidifique a nossa água, a água que está no seu lar. Você que tem fé, que confia, que está assistindo, nesse momento, coloque o seu copo de água lá e faça a tua prece para Jesus, você vai ver que vai ser transformada. Como ele transformou o vinho, a água em vinho, ele vai transformar essa água no medicamento que você está necessitando nesse momento. Basta você ter fé, tenha certeza que estará recebendo o medicamento. Mas vamos também, além da água fluidificada, vamos pedir a Jesus, ainda agradecidos e felizes, rogamos, Mestre, por toda essa humanidade sofredora, nos lares, nos hospitais, a todas as vítimas da pandemia, a todos os irmãos depressivos, aqueles que se encontram nas drogas, os velhinhos nos lares, nos asilos, aos órfãos, aos irmãos presidiários infelizes, a todas as vítimas da violência, a todos os irmãos que nos buscam na nossa casa espírita, com seus problemas. E Jesus nos ampare a todos nós. Todos somos necessitados desse amor do Cristo, desse médico dos médicos. Nós vamos ler uma mensagem agora do livro de Lorival Lopes, Sementes de Felicidade, para nós encerrarmos, que diz assim: o pensamento mau intoxica e desestrutura a mente. A mente que expede pensamentos de baixa qualidade, como inveja, vaidade, orgulho, ciúme, revolta, opera no negativo, contraria sua natureza divina. Combata isto. Inveja chama mais inveja, ambição mais ambição, revolta mais revolta. Estão sempre insatisfeitas, querem mais. Levante os olhos, tenha desprendimento, simplicidade, humildade, compreensão, aceitação. Disciplinar a mente é lançar as bases da felicidade. Estamos chegando no final da nossa reunião, da nossa palestrinha, a nossa reunião virtual, no nosso
a nossa conversinha, nem sei se posso chamar de palestra, pela simplicidade dessa conversa nossa. Queremos, primeiramente, agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos deu. É tão raro nós termos oportunidade de entrar em comunhão com Deus e Ele renova sempre, por isso devemos aproveitar e agradecer. Não só pedir, mas agradecer sempre tudo que Ele nos dá, pela sua bondade, pelo seu amor, não pelo nosso merecimento. Agradecer a este grande amigo e mestre Jesus, o amparo que nos dá sempre, o conforto. Agradecer aos benfeitores da nossa casa, que estão trabalhando incansavelmente para o bem. Que Jesus os ampare sempre. Agradecer ao Antônio Marcos a sua colaboração de sempre, a todos aqueles que nos assistem, que nos prestigiam, que Deus também os recompense e os ilumine. E assim, agradecidos, pedimos a permissão ao nosso Pai e encerramos a nossa conversa de hoje. Uma boa noite a todos.